A oração ele fala: santificado seja o teu nome, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E esse louvor fala, né? Santificado seja o nome do Senhor, que dura para sempre. Realmente, de fato, isso é uma verdade bíblica. Aonde nós ainda nem existíamos e Deus já era Deus e santo. Nós vamos deixar de existir e vai continuar sendo Deus e santo. Amém? Deixar de existir aqui na terra, porque vamos viver para Ele, pois essa é a promessa do Filho amado dele, Jesus Cristo. Queria convidar a amada igreja a abrir rapidamente, porque é só uma saudação. Alguém puder me dar a hora, eu agradeço. Então vai ser só uma saudação rapidamente para chamar aqui o pregador, irmão Francisco. Então eu vou fazer aqui a leitura. É em 1 Coríntios capítulo 2, só para nós fazer uma reflexão sobre os versículos, amém? Diz assim no versículo 3, a partir do versículo 3, de segundo livro ao Coríntios, epístola ao Coríntios, amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém, amada igreja? Então aqui a palavra do Senhor está falando para nós, o Espírito Santo de Deus falou através da vida de Paulo e que chegou até nós aqui, pois essa palavra toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que nos consola em momento de tribulação. Amém, amada igreja? E é algo que eu acredito por estar escrito e também por ter passado experiência, como de fato aqui está falando, que nós temos tribulação ao ponto de que ninguém não consegue nos consolar, mas somente Deus mesmo. Então, primeiro eu queria só dar um ponto em ênfase aqui bem rapidamente em um fato de tribulação, porque quando a gente começa a correr através da Bíblia, a gente vê em vários pontos que Deus insiste em falar para nós que nós passamos por tribulação. Amém? E o que acontece quando essa tribulação chega até nós costumamos fazer o quê? Rejeitar Deus. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7, que ele diz assim, eu acredito que é o versículo 20, se eu bem estou lembrado, versículo 21, se eu bem me lembro, capítulo 7, me lembrei, versículo 22 de Eclesiastes, ele diz a seguinte frase, e é uma verdade. Ele fala assim: quando você estiver passando num momento de alegria, goste da alegria, ou seja, se divirta mesmo, passe por aquele momento, e não é pecado você estar feliz ou estar em paz naquele momento onde você tem uma oportunidade de se alegrar. Mas também quando vier a tentação, quando vier a tribulação, quando vier o momento mau, não se esqueça de que Deus fez tanto um quanto o outro. Está escrito, irmão. O mesmo Deus que fez o momento feliz, Ele também permite que nós passemos por um momento mau, a qual nós cristãos entendemos que é para o nosso bem, porque está escrito na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que realmente, de fato, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E hoje eu entendo, pelo pouco de maturidade a qual Deus me deu, que esse bem, que todas as coisas cooperam, onde no meio dessa cooperação inclui também momentos ruins, a qual Ele nos deixa divertido, como esse versículo que eu acabei de ler, e em várias partes da Bíblia sobre tribulações. Se você bem analisar, em Mateus capítulo 5, versículo 16, você vai ver que lá no final das bem-aventuranças, a última, né? Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele que for perseguido, ou caluniado, ou difamado por causa do meu nome e do meu evangelho, que é da palavra de Deus. Ou seja, se eu for citar aqui todos os versículos que ele fala de tribulação a qual a igreja vai passar, eu iria passar aqui, eu ia ter que trazer a palavra e não somente uma oportunidade. Então, irmão, hoje o que eu quero que os irmãos entendam, que o Espírito Santo quer que nós entendamos, é que faz parte de nosso crescimento espiritual, nós entendermos que há tribulação, nós entendemos que o momento de dificuldade também vem de Deus, também parte de Deus. Não quer dizer que Deus se alegra com isso, mas com toda certeza Ele está no controle de todas as coisas.
Em certa parte da Bíblia, naquela mesma oração a qual você tem no começo do Pai Nosso, não oração, mas é modelo de oração, o Pai Nosso, ele vai dizer, em um momento ele fala, seja feito a tua vontade. Quando ele fala que nós devemos orar que seja feito a vontade de Deus, é porque nem sempre é feito a vontade de Deus em nossas vidas, irmão. Sabe por quê? Porque Deus nos deixou o livre-arbítrio. Onde é que você quer chegar com isso, irmão? Que nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mas Deus permite que aconteça. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz que não é da vontade de Deus que nenhum homem se perca. Não é a vontade de Deus que nenhum homem se perca. Mas nós sabemos que a própria palavra diz que muitos vão se perder. Jesus disse naquele dia, eu vou olhar para alguns e vou dizer, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Então ele está falando claramente que muitos vão se perder, mas não é a vontade de Deus que ele se perca. Então nem sempre é feito a vontade de Deus. Não quer dizer, irmão, que Deus não está no controle. Ele está no controle de tudo. Não é o fato de não estar sendo, de não ser a vontade dele, não quer dizer que ele não está no controle, porque ele está permitindo. Hoje muitas pessoas blasfemam o nome de Deus, como nós podemos ver aí, o pessoal diz que Jesus é gay e outras coisas. Blasfema o nome de Deus, com certeza, irmão, eu lhe afirmo que não é da vontade de Deus que o nome dele seja blasfemado. Isso não é a vontade de Deus, mas isso é uma permissão de Deus. Então, irmão, para o nosso crescimento espiritual e nossa maturidade espiritual, é necessário que nós venhamos a compreender que a tribulação também é permissão de Deus, irmão. Embora não seja a vontade de Deus, é a permissão de Deus para a nossa vida, porque Ele é um Deus que nos ama, irmão. E no meio desse amor há a correção, há a repreensão, como Ele diz em Hebreus capítulo 12. O pai que ama o filho, ele o repreende. Não está escrito em Hebreus capítulo 12, irmão? Os irmãos são bastante chatos na palavra de Deus. Eu creio que os irmãos sabem dessa passagem. Todo pai que ama o filho, ele repreende o filho. E todo bom filho recebe a repreensão. E o filho que não recebe a repreensão, ele já deixa de ser filho, ele se torna bastardo, irmão. E isso é sério, porque a palavra de Deus diz em 1 João, Evangelho de João capítulo 1, ele diz que a nós foi concedido o poder pelo Senhor Jesus Cristo, por aquele que crê, de se tornar filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, a repreensão vem, a disciplina vem. Então, irmão, que nós venhamos entender e não desprezar a natureza da tribulação, a qual eu vou fazer agora uma leitura extensa, para que não fique tão esticado aqui essa oportunidade, amém? Eu vou repetir o versículo 4 e vou acompanhar o versículo 5, o que vai dizer: é Ele quem nos conforta, ó Deus, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo, olha aí, irmão, assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, amém, irmão? O sofrimento de Cristo, ele se torna para aqueles que realmente vivem para Cristo um consolo. Por quê? Porque eu penso assim como Cristo sofreu, sendo filho de Deus, o que sou eu para que também não venha sofrer, sendo servo de Cristo, irmão? Se você for ver no livro aqui de 1 Coríntios, sem ser aqui o segundo Coríntios, você vai ver que com eles, com Deus, um morreu por todos. Não foi? Aqui mesmo está escrito, 2 Coríntios capítulo 5, leia. Um morreu por todos, logo é necessário que todos também venham a morrer. Porque Ele não morreu para que a gente venha viver para nós mesmos, mas Ele morreu para que a gente também venha morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Então isso é interessante. A consolação daquele que crê em Cristo vem do sofrimento de Cristo. E a consolação daquele que olha para mim, por estar trazendo a palavra de Deus, é ver o meu sofrimento. E assim sucessivamente, irmão. Vocês estão entendendo, irmão? Então é necessário que você venha amadurecer em relação à tribulação, para que você não venha servir de pedra de tropeço, irmão, para aquele que é mais fraco na fé. Amém? Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Amém? Aleluia. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vocês com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, para que nós venhamos entender esse versículo aqui, irmão, versículo 6,
Nós temos que entender qual foi o motivo pelo qual Jesus Cristo sofreu. Qual foi o motivo pelo qual Jesus Cristo sofreu e padeceu tribulação, irmão? Foi por pregar o Evangelho. Foi por pregar a verdade. Então, se algum de nós iremos padecer também tribulação, se algum de nós também vamos padecer momentos difíceis, é também por pregar a verdade. Porque assim foi com o nosso Senhor. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Amém, amada igreja? Então, o que o Espírito Santo está falando aqui para nós essa noite, que é necessário sim, que nós venhamos passar pela tribulação assim como Cristo passou, para que isso sirva de conforto para aquele a qual está nos ouvindo. Então, sem a pregação, irmão, não há tribulação. E sem a pregação da palavra também não há salvação, irmão. Os irmãos estão entendendo? Eu vou ler de novo a parte 1 do versículo 6 para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Exatamente, olha, entenda, ó. Mas se nós somos atribulados, é para vosso conforto e para a vossa salvação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade, senão a palavra de Deus? O que é a verdade, senão o próprio Cristo Jesus? O que é a verdade, senão a morte do nosso Senhor naquela cruz para nos salvar da condenação eterna? Então, se nós padecemos sofrimento, é porque pregamos a verdade. Irmão, tu está querendo dizer, eu não estou entendendo. Alguns, pode ser menino na fé ao ponto de querer compreender dessa forma, de achar que eu estou falando que só vai padecer sofrimento aquele que fala a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus. Realmente, a tribulação a qual está falando a palavra de Deus só vai padecer aquele que está pregando esse evangelho. Mas é lógico que nós também não vamos esquecer aqui a natureza ou a lei da semeadura, a qual está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, amém, irmão? Onde diz que aquilo que você planta, você colhe. Então é lógico que nós, quando vivíamos nas trevas, nós praticamos os frutos das trevas, os quais são as idolatria, inveja, mentira, engano e vários outros. Então, com toda certeza, se nós plantamos isso, nós iremos colher, com toda certeza. Então é necessário que no momento dessa colheita do mau procedimento venha um sofrimento. Alguém que matou hoje se encontra preso na cadeia, consequência do procedimento de ele ter matado alguém. Então não estou falando desse tipo de sofrimento, amém, irmão? Eu estou falando da tribulação daquele que se encontra fiel na palavra de Deus, aquele que se encontra fiel a esta palavra, aquele que obedece às ordenanças que Jesus deixou escrito nesse livro. E nós sabemos que isso não é fácil, andar de contramão com o mundo. Irmão, eu vou resumir aqui para você entender e para que nós venhamos ter um crescimento e amadurecimento na palavra de Deus. O que eu quero dizer, irmão, é que mesmo você sendo fiel à palavra de Deus, mesmo você fazendo de tudo para andar segundo Jesus ordenou, mesmo você fazendo de tudo para obedecer aquilo que Jesus deixou escrito nessa palavra, mesmo você orando, lendo Bíblia, pregando o Evangelho, você vai passar por um momento de tribulação. E isso não quer dizer que Deus deixou de olhar para ti, não, irmão. Amém? É isso que a palavra de Deus está passando para nós aqui hoje. Você quer ver como é exatamente isso? Olha no versículo 7, ele vai dizer, a nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que como sois participante dos sofrimentos, assim serei da consolação. Amém, amada igreja? Assim como nós somos participantes da tribulação, nós também seremos da consolação. Consolação a qual eu li no primeiro versículo 3 lá, que vem do próprio Deus, amada igreja. Então o fato de nós estarmos pregando a palavra, de nós estarmos obedecendo a Deus, não quer dizer que não vem momento ruim, porque pode vir, porque quando menos nós percebemos, irmão, nós estamos caindo em um laço, e para que nós venhamos sair daquele laço é necessário que nós soframos uma correção, e essa correção vem na parte de nosso Pai, que tanto nos ama, amém, amada igreja? Eu espero que a amada igreja esteja entendendo a palavra do Senhor esta noite. Que o Espírito Santo de Deus revele para vocês aquilo que está sendo pregado. Olha o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Amém? É tudo isso que eu também não quero. É tudo isso que eu quero nessa noite. É que os irmãos a qual estão escutando pela internet, ou a qual estão escutando o som dessa caixa dentro de sua casa, ou no seu quarto, ou aqui mesmo, não venham ignorar a natureza da tribulação. Qual é a natureza da tribulação, irmão? Agora a palavra de Deus vai explicar. Presta atenção, Qual é a natureza da tribulação? Eu vou ler o versículo 9 para que os irmãos venham entender. Acompanhem na sua Bíblia.
Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até a própria vida. Aleluia. Tu sabe o que é que o pregador está falando aqui? É aquilo que nós também passamos, irmãos. É necessário que eu e você, corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo e templo e morada do Espírito Santo, também passe uma tribulação além das nossas forças, irmão. Irmão, não estou entendendo. Aonde tu quer chegar? Há uma controvérsia aí. Sabe por quê, irmão, que eu estou falando isso? Porque assim que eu li esse versículo pela primeira vez, eu fiquei contrariado. Porque eu li lá em 1 Coríntios, se os irmãos quiserem marcar para ler depois, eu li lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que está escrito assim lá: Deus não permite tentação além de que nós não possamos suportar, porque Ele é justo, e juntamente com a tentação Ele traz o livramento. Amém, amada igreja? Aí quando eu vi aqui o Espírito Santo falando através da sua palavra que veio uma tentação além das forças do homem, uma tribulação, aí foi que eu fui entender, irmão. Olha, são duas coisas totalmente diferentes. Tribulação e tentação são duas coisas totalmente diferentes. Para a glória de Deus, eu vim entender isso a partir do momento que eu li esse versículo. E não foi a primeira vez que eu li, mas aí é que eu entendo quando a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Tá vendo, irmão, a necessidade de nós lermos e comermos essa palavra como o alimento mais precioso que nós temos nessa terra? Está aqui, irmão, a Bíblia. E aí foi que eu fui entender. E quando eu observei que Deus não permite tentação maior do que eu não posso suportar, já era um pensamento que eu tinha pelo próprio Espírito Santo, já era um entendimento que eu tinha. Porque quando eu vejo na Bíblia que Deus não permite tentação maior do que a que eu não posso suportar, eu entendo que se eu cair na tentação, fraco não é Deus, fraco sou eu. Fraco não é o Espírito Santo que diz para mim não fazer. Fraco fui eu que caí, irmão. Vocês não estão entendendo? Porque Ele não permite tentação maior do que eu não posso suportar. O exemplo eu vou trazer como a tentação de José. José, quando a mulher de Potifar apareceu para ele resistiu à tentação e saiu correndo. A Bíblia diz, resistir a Satanás, ele fugirá de vós. Mas também a Bíblia diz, fugir do mal, né? Amém, amada igreja? E José fugiu do mal. Então a tentação, você tem duas opções de sair dela. A tentação, mas de todas elas, irmão, nenhuma delas é maior do que a sua força. Então se você tem caído na tentação até hoje, não se justifique dizendo que a carne é fraca, porque Deus não é injusto. Ele não permite tentação maior do que a que não pode suportar. E essa é a natureza da tentação. Amém, amada igreja? Então sejamos fortes. E a única forma de nós sermos fortes é quando o Espírito Santo de Deus é forte em nossa vida. E o alimento do Espírito é a palavra de Deus. Amém, amada igreja? Os irmãos já entendem completamente isso. Então eu passei a analisar se essa é a natureza da tentação, qual é a natureza da tribulação. A resposta vem no próximo versículo, que é no versículo 9. Olha o que diz aí, irmão, no versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Você entende agora a natureza da tribulação, irmão? A natureza da tentação é a qual nós não vamos cair. E se nós cairmos é porque nós somos fracos e não Deus. Mas a natureza da tribulação é necessário que ela venha assim mais forte do que as nossas forças. Diferente da tentação. A tentação não vem maior do que nossas forças. Mas a tribulação vem maior para quê, irmão? Para quê? Para que nós não venhamos confiar em nós mesmos, irmão. Aleluia. Mas confiar em Deus. Foi assim com Jó. Foi assim com Jesus. Foi assim com Pedro, Tiago. Eu imagino, hoje eu estava analisando as mortes dos discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos e dos outros mártires que nem Estevão. Eu estava analisando a morte daqueles caras. Com certeza aquelas forças não veio deles. A força não veio daqueles homens. A força veio de Deus, irmão. Com toda certeza. A pessoa sendo apedrejado. Eu estava vendo a morte do discípulo Bartolomeu. Ele não foi arrastado, como eu falava, nas ruas de Roma, não. Ele foi esquartejado. Ele foi arrastado tipo com arpão. Os caras botaram um anzol na perna dele e saiu arrastando ele, espedaçando o corpo dele. Você acha que isso alguém suportaria carnalmente? Não, irmão.
Mas quando a tribulação vem na vida do homem, irmão, é somente para tu reconhecer que Deus é poderoso. E quando ela vem além das tuas forças, a ponto de tu ver que tu vai morrer, tu confia em um Deus, tu passa a perceber que o teu Deus, ele ressuscita até os mortos. Aleluia. E essa é a natureza da morte de Jesus Cristo na cruz. Não foi para nós vivermos nesta terra, mas foi para nós vivermos no céu eternamente com Ele, ou na nova Jerusalém que vai vir. Aleluia. Amém, amada igreja. E essa é a natureza da tribulação. Então que nós não venhamos ignorar a tribulação a qual nós passamos, irmão, porque ela também é Deus que permite, e mais, além das nossas forças, como foi aqui com o irmão. Mas que com isso venha vir o consolo de Deus, com isso venha a consolação de Deus. Amém, amada igreja? Irmão, por que eu falei tudo isso aqui? Por que o Espírito Santo trouxe tudo isso aqui a respeito da tribulação, irmão? Porque quando alguém, irmão, não conhece essa palavra, ele acredita em heresias, ele acredita em mentira, como muitos se fala hoje, que se tu crê em Deus é só vitória. Ah, irmão, mas aí tu está equivocado, porque na palavra de Deus diz sim que nós somos mais que vencedores. Está escrito lá em Romanos capítulo 9, é de fato, irmão, nós somos mais que vencedores. Mas o mais que vencedores não nos faz privado das tribulações, não. Jesus também foi mais que vencedor na cruz, no entanto ele morreu na cruz. Pedro também foi mais que vencedor, no entanto foi crucificado na cruz de cabeça para baixo. Você também é mais que vencedor, sabe por quê? Porque por mais que te matem, te persigam, por mais que tua doença morra a tua doença, por mais que o teu filho morra, a tua mulher morra, tu passe necessidade ou passe fome, tu é mais que vencedor, porque o máximo que tudo isso vai conseguir, irmão, é matar o teu corpo, mas a tua alma vai estar com Deus. Por isso que tu é mais que vencedor. Não quer dizer que tu é mais que vencedor aqui na terra ganhando dinheiro, que tu é mais que vencedor no teu trabalho, que tu é mais que vencedor na tua saúde, que tu não pode adoecer, que tu não pode ser pobre. Isso não tem nada a ver com mais que vencedor, irmão. Mais que vencedor é porque nós temos a vida eterna. Mas que vencedor se resume lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, quando diz o seguinte: não temeis aquele que mata o teu corpo, mas temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto o teu corpo quanto a tua alma, que é Deus. Isso é mais que vencedor, irmão. É quando você teme a Deus e não aos homens. É quando você se envergonha de Deus. Não de Deus, se envergonhar de falar de Deus. Quando eu falo se envergonhar em Deus, é se envergonhar de tão corrupto que tu é, se envergonhar de tão pequeno que tu é, e tu se humilhar na presença de Deus, e não se humilhar na presença do homem. Isso é mais que vencedor, irmão. Então não vamos ignorar a natureza da tribulação. É o que muitos têm feito. Existe uma grande heresia no Brasil, que eu acho que já está até em outros países aí, a qual é o pré-tribulacionismo, aonde diz que os servos de Jesus não vão passar pela tribulação. Isso é uma heresia, irmão. Se tu não tiver ciente da tribulação, tu vai blasfemar o nome de Deus. Está aqui a Bíblia quem fala que nós vamos passar pela tribulação. E a Bíblia ainda fala mais além de nossas forças, para que nós venhamos reconhecer a total 100% dependência de Deus, somente de Deus, e não tua própria. Mas se tu acredita que não vai passar pela tribulação, primeiro tu vai acreditar em várias heresias e vai ser enganado. E segundo, quando vier a tribulação, tu vai blasfemar o nome de Deus, irmão. Porque tu entendeu que uma vez que tu serve a Deus, tu não pode passar por dificuldade, tu não pode ser pobre, tu não pode passar fome. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é esse qual eu estou pregando. Iremos passar assim pela tribulação. Estamos passando por tribulação. Todo aquele que é fiel a essa palavra passa por tribulação, irmão. Pelo nome de Jesus, pelo Evangelho, pela verdade, pela justiça, pelo santo nome de Deus, para santificar o nome de Deus, passa por tribulação. Porque isso é totalmente de contra o sistema, não somente religioso, mas o sistema político, o sistema desse mundo que prega uma coisa totalmente da palavra de Deus. Prega desigualdade, irmão. Aonde a palavra prega igualdade, aonde Jesus sempre pregou igualdade.
Deus nunca fez acepção de pessoa. E Ele é melhor do que nós todos. Mas Ele nunca fez acepção de pessoa. Por que é que eu e tu vamos fazer acepção de pessoa? E nós fazemos acepção quando nós dizemos que nós não vamos passar pela tribulação. Enquanto tem irmão nosso, corpo, membro do corpo de Cristo lá na África morrendo. Então nós não somos melhores do que eles. Nós não somos melhores do que os primeiros mártires. Nós não somos melhores do que os mártires que estão morrendo nesse momento por estar pregando a palavra como o país da Coreia do Norte. Nós não somos melhores do que eles, irmão. Então não vamos ignorar a natureza da tribulação. Releia e leia novamente o capítulo 1 de 1 Coríntios. Peça a iluminação do Espírito Santo de Deus, com talvez ele lhe traga até mais iluminação do que ele está trazendo aqui esta noite, pois ele conhece a mente e o coração de cada um de nós, amém, irmão? E eu vou concluir aqui com o versículo 9, 10 e 11 em seguida, para que o irmão venha trazer a palavra, amém? Diz assim: contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, aleluia. O qual, irmão, nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, para que ainda continue livrando-nos, ajudando-nos também vocês com vosso coração a nosso favor, para que a muitos sejam dados graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos, amém, amada igreja? Porque junto com a tribulação Deus nos dá o livramento, irmão. Deus é fiel, irmão. Deus é poderoso. Ainda com toda essa palavra que eu li aqui, alguém pode entender que esse livramento é não participar da tribulação. Não, irmão, se você prestou atenção no que eu falei, ele falou aquele que nos livra e nos livrará de tão, aquele que nos livrou e continuar nos livrará e continuar nos livrando de tão grande morte. Sabe qual é a grande morte, irmão? É o lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno, irmão. E ele já nos livrou através de Jesus Cristo. Não há sofrimento aqui que se compare com a glória que Deus tem preparado para nós. Não há sofrimento aqui que se compare com o galardão que Deus tem preparado para nós que estamos perdendo nossa vida por amor de Cristo, para nós que estamos perdendo a vida nesse mundo para ganhar a vida eterna. Não há sofrimento, irmão, por maior que seja. Não há sofrimento que se compare com aquilo que Deus tem preparado para nós, irmão. Nem mesmo aquele sofrimento o qual os irmãos passaram no tempo de Nero, que eram amarrados, feito tocha em Roma, aonde eles eram queimados, torrados, fritos, assados, cozinhados, para depois morrer, porque o fogo era de baixo para cima. Não se compare, irmão, com aquilo que Deus tem para nós. Se o ser humano, eu sempre digo, tem possibilidade de nos dar tão grande conforto, imagine Deus que dá inteligência para o homem. Imagine Deus que se renova todo dia. Imagine o Deus Todo-Poderoso que pode tudo e todas as coisas, irmão. Então que o seu conforto seja esse, que a sua consolação seja essa nesse momento, de que essa vida vai passar, irmão. E a vida verdadeira é a vida eterna. E por mais que nós venha passar o sofrimento, nós não venhamos desistir de viver esta palavra, de pregar esse evangelho, de sermos cooperadores também da tribulação, e assim também sermos cooperadores ou participantes da consolação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Deus que ressuscitou Jesus, Ele também irá nos ressuscitar no último dia. Amém, amada igreja? Para a glória de Deus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade e gostaria de chamar aqui o irmão Francisco, que vai trazer aqui a palavra essa noite, amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia.